Pepecast. 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 Oi, eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. E esse é o Pepecast. E a gente está fazendo hoje o primeiro episódio da série Mulheres na Quarentena, com o tema Saúde Mental na Pandemia. Hoje, dia 24 de junho de 2020, data de gravação deste episódio, vivemos um cenário de pandemia de Covid-19. O Brasil, com 4 meses após o registro do primeiro caso, está, de acordo com o site Monitora Covid-19 da Fiocruz, contando com 53.830 mortes e mais de 1 milhão de casos confirmados. O Brasil está uma loucura, né? Como estaremos em agosto? Até a data de hoje, estamos sem vacina e tratamento. A gente atravessa, então, um momento com medidas de distanciamento social e higiene, com muitas incertezas, medo e diante de uma crise econômica e política latente. Né, Carol? É fato que a quarentena não está sendo fácil para ninguém. Passar por esse momento de pandemia deixou todos nós mais próximos das nossas inseguranças e por muitas vezes nos vemos em situações em que a ansiedade aparece. Te convidamos a escutar o primeiro episódio da série Mulheres na Quarentena. E lembre-se, você não está sozinha. A nossa convidada de hoje é a Paula dos Reis Bumbach. Ela é psicóloga clínica, graduada em 2010 pela Universidade Federal de Rondônia, membro do grupo de Psicologia Analítica de Porto Velho, trainee analista pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, quero agradecer muito o convite, estou realmente muito feliz de estar participando desse projeto tão bacana e desse primeiro episódio, né, Mulheres na Quarentena. Paula, eu já vou começar esse programa te fazendo pergunta, mana. E eu queria que você dissesse pra gente quais são as reações esperadas numa situação anormal de distanciamento social e pandemia. É importante a gente, acho que, falar disso, né? Porque tem vários sentimentos que a gente pode pensar que não são normais nesse momento e são totalmente normais, né? O primeiro deles, eu vejo que é o medo. É normal a gente sentir medo de adoecer, medo de morrer, medo que as pessoas queridas, né, da gente, que a gente ama, também adoeçam, né, e tenham complicações, ou dependendo, né, de como é a nossa realidade, de perder o trabalho, ou ficar impossibilitado de trabalhar, não conseguir se sustentar, né, de acabar passando por dificuldades, né, e fora isso, a gente sente sempre uma impotência muito grande diante desses acontecimentos, né, uma irritabilidade, angústia, tristeza, né, a própria ansiedade é bem comum nesse momento, o medo de ficar traumatizado, de ter alguma complicação frente a tudo isso que a gente vai sentindo, alterações no nosso sono, no nosso humor, no nosso apetite. E aí a gente pode pensar por que é importante, né, a gente conseguir entender todos esses sentimentos como sentimentos normais e reconhecê-los, nomeá-los, porque se a gente não reconhece, provavelmente a tendência de criar um mecanismo de defesa que nos leve a negar, né, não vai acontecer comigo, isso não existe, minha saúde é boa, não vou, né, contaminar ninguém, enfim, né, de negar isso que a gente está vivendo é grande, como também mecanismos de fuga, de eventualmente você exacerbar algum outro comportamento, seja em relação à bebida, em relação à comida. Então, estar consciente desses sentimentos ajuda a gente a pensar como enfrentá-los, né? E, inclusive, poder ter uma dimensão mais clara quando eles passarem de um limite que é esperado, né, nesse momento, e que de alguma forma assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? Todo o referencial que a gente tem hoje, ele sempre foi muito voltado
para esses fatores externos, né? Então, de repente, a gente tem uma suspensão desses fatores, não tem mais a escola, principalmente naquele primeiro momento, né? Onde se suspendeu todas as atividades e aí até esses serviços terceirizados, e a gente pode pensar também na mulher nesse lugar, né? De sobrecarga, porque muitas vezes a mulher divide a carga, né, de responsabilidades, não com o companheiro, né, mas com a mãe, que ela deixa os filhos lá para um cuidado e que nesse momento não é possível, com outras atividades, né, enfim, acaba que realmente, né, a gente se viu mobilizado a buscar novos referenciais, né, a enfrentar isso a partir de outros referenciais, e isso causa um sentimento de desorganização, de caos, né, de medo, de angústia. Sim, e causa também um sentimento que é um sentimento que a gente tem já da nossa natureza, né, do sentimento, do mecanismo de defesa, que é a tal da ansiedade. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a ansiedade e quais são os sintomas da ansiedade. Tem várias perspectivas que é importante a gente ter quando a gente fala de ansiedade. Primeiro, que a ansiedade ela é um componente instintivo, né? Ela vem de um lugar onde tem uma funcionalidade, vamos dizer assim, né, de proteção, de sobrevivência. Então ela deixa a gente alerta numa situação dessa. Tem que sair de casa para ir ao mercado, por exemplo, é importante um nível de ansiedade que vai te colocar a par da importância dessa situação, dos cuidados que você tem que ter, né, de como você tem que estar atento naquele momento. Então ela tem esse caráter inerente que em si, né, ele não é ruim, ele tá ali para auxiliar nesse processo. É impossível a gente viver sem ansiedade, né? Mas tem um caráter da ansiedade que é um caráter cultural, que é essa necessidade que a gente acaba incorporando de viver em função de um futuro. Desde quando as crianças são pequenas, né, elas terem que lidar com a pergunta: o que você vai ser quando você crescer, como se elas já não fossem alguma coisa, com expectativas, né, externas, né? Isso, e de um futuro, né? Então, essa coisa assim do eu estudo não pelo estudo, pelo prazer do conhecimento, né? Eu estudo porque eu tenho tal meta, porque eu tenho que passar numa boa faculdade, porque eu tenho que ter um bom emprego. Então, a gente é muito condicionado a viver nesse movimento do futuro, que é o sentimento da ansiedade, né? É uma espécie de medo em relação ao futuro e que traz junto uma expectativa sempre muito negativa. Então, sempre traz esse condicionante de que a pior coisa possível vai acontecer. E aí ela vai ter desdobramentos, né? Que são sintomas da ansiedade, que eles são muito variados, né? Você pode ter, por exemplo, uma apatia, né, uma paralisação constante, um sentimento de angústia, de aperto no peito, de um taquicardia, queda de cabelo, né, insônia, variação de apetite, algo que te fale constantemente que as coisas não vão dar certo, né? Todos esses sintomas, eles são desdobramentos desse sentimento, né? Desse caráter que é muito reforçado pela questão cultural, né? Pelo modo como a gente tem, de alguma forma, vivido, né? E que traz constantemente esse sentimento que tem algo que está nos escapando no presente, né? Que nos afasta desse momento. Sempre uma expectativa que não foi atendida ou que é pressionada sobre nós, que não necessariamente é algo que a gente deseja, né? Todos os medos, eu acho assim, o que eu tenho percebido em mim, né? Que na pandemia todos os medos, eles surgiram ao mesmo tempo. E sentimentos novos que a gente não dava ouvidos, começa a ficar tudo mais latente. De alguma forma, né, a gente pode pensar que esses momentos de crise, eles
trazem à tona coisas que já estavam acontecendo, né? Eles potencializam isso. Se você já estava um pouco se havendo com algumas questões ali de ansiedade ou algumas reflexões, né, da vida ou de alguma relação, né? E essa é outra coisa assim que a gente tem que levar em consideração, que é um momento muito propício também para os conflitos, né? Para os conflitos familiares, para os conflitos no trabalho, porque tem ali todo um processo que às vezes estava latente de incômodos que ele vem à tona. Então, Paula, digamos que eu já tivesse a minha ansiedade em determinadas situações, né? Antes da pandemia. E aí agora a gente nesse cenário anormal, a partir de que indicativos ou critérios você acha que a minha ansiedade ela já está caminhando para algo mais sério? Será que é possível medir isso durante uma pandemia ou é importante eu monitorar essa minha ansiedade ao longo da pandemia e após a pandemia ver se isso se prolonga? Tem algum critério para saber se a minha ansiedade está virando um transtorno? Um dos critérios, né, que a gente costuma usar como um parâmetro de avaliação é como isso repercute na vida, né, na sua vida. Como isso, de alguma forma, gera, às vezes, transtornos nas suas relações, gera prejuízos na sua vida profissional, afetiva, tanto de sofrimento psíquico que está implicado no processo, né? Se existe um sofrimento constante e que está gerando prejuízo, é importante, sim, buscar ajuda. De qualquer forma, né, se já tinha algo ali que estava, né, te provocando a olhar um pouco mais, né, para algumas questões, a pandemia, ela vai trazer, como eu falei, isso à tona. E hoje também o que eu vejo é que tem um movimento de vários psicólogos e de instituições que tem criado grupos de atendimento online, e muitos psicólogos também se adaptaram a essa situação e têm feito o atendimento online. Eu posso até depois disponibilizar para divulgação, né, alguns lugares que estão oferecendo, e principalmente, né, alguns com foco para os trabalhadores da área de saúde, que eu acho que é bem importante. Às vezes, quando a gente está, né, no olho do furacão, a gente não consegue buscar ajuda, mas saber que existe esses lugares, existe a possibilidade de uma escuta, existe esse caminho, também já contribui para que em outro momento, né, você vá até esse contato e possa iniciar um atendimento, até porque também tem toda uma peculiaridade desse momento, né? Às vezes a gente não tem na nossa casa um espaço seguro para poder tem muita gente fazer uma sessão, junto, né? Conversar. Sim. Isso, né? Às vezes você quer falar justamente daquela pessoa que está ali, né, convivendo com você. Então, tem alguns fatores que, claro, que acabam impossibilitando, mas o reconhecimento, como eu falei, né, a conscientização de que existe ali algo para ser visto, uma atenção para você dar para aquelas questões, né, para aqueles sentimentos, é muito importante. Esse reconhecimento vai te ajudar, nem que seja no momento posterior, a buscar ajuda. Mas, claro, que se esse transtorno já está instalado, né, e que aí a gente tem tanto um transtorno de ansiedade generalizado, que a pessoa realmente não, em nenhum momento do dia, assim, né, ela se liberta dessa angústia, tudo que ela vai fazer, por mais simples que seja, gera, né, muita ansiedade, ou quando tem crises de pânico já instaladas, né? A pessoa tem esse medo da morte constante, né? E o corpo reage a isso, dando taquicardia, sudorese, paralisia, ou até um transtorno obsessivo-compulsivo. Você fica obcecado, você tem que fazer as coisas daquele jeito, senão algo vai acontecer. Nesses casos onde já está instalado, inclusive numa situação dessa, podem ser gatilhos, né, para uma piora.
é preciso olhar para isso agora, né? Ter uma certa urgência, fazer uma organização para buscar esse apoio. Então, pelo que eu entendi, a ansiedade é uma autodefesa humana, natural e necessária, porque sem ela a gente não teria um instinto de sobrevivência capaz de tirar a gente de muita situação desagradável, de eu poder, por exemplo, me prevenir levando um casaco porque eu sei que é época de chuva, ou de eu sair com a minha máscara porque eu sei que eu vou entrar em lugares que vai ser necessário, e se eu tiver sem eu tenho maior risco de contaminação e tudo mais. Então, o instinto, quando ele não está no lugar em que ele deveria estar, eu devo começar a me preocupar, é isso? Então, quando eu deixo de me preocupar com algo instintivamente, porque aquilo é uma ansiedade natural, então quando ela está fora de lugar, tipo, eu acordo, não tem nada que me ofereça perigo, eu não tenho nenhuma situação iminente de que alguma coisa vá me fazer mal, aí de repente eu começo a pensar que o teto pode cair na minha cabeça. E aí eu começo a ter uma sudorese, começa a me dar frio na barriga, eu começo a oscilar ali, a ter uma respiração um pouco mais, numa frequência um pouco mais intensa. Então é nesse momento que eu devo dizer assim, cara, peraí, essa situação é muito hipotética, isso não vai acontecer, né? A não ser que seja uma tragédia. Então, de repente é o momento de eu procurar um profissional. Quando eu começo a ter espasmos dessa ansiedade ao longo do meu dia sem uma motivação? Sim, com certeza, se isso tem, né, ocorrido dentro de uma recorrência, você tem um sofrimento intenso ali, já instalado, né, esse é o momento de você reconhecer que está acontecendo alguma coisa ali, que você, né, precisa buscar ajuda. E também nessa essa questão do que a gente está falando, que é esperado, né? Talvez se você acorda um pouco mais angustiado, você está mais preocupado com alguma situação, né, familiar, e tem uma ansiedade ali, né, presente, que leva o seu coração a ficar um pouquinho mais disparado, mais apertado, tá dentro ainda de uma normalidade, mas como a Carol colocou, se já tiver ali algum pensamento, né, que você já reconhece que não faz muito sentido, que aquilo de alguma forma tá provocando, né, reações em você, tá te paralisando naquele momento, você não consegue sair disso, é importante buscar ajuda. Infelizmente, né, Paula, a gente ainda vive um tabu, né, sobre psicoterapia, onde a população, né, a sociedade ainda acredita muito que frequentar um psicólogo ou um psiquiatra seja coisa de gente esquisita, né, ou que tem problemas sérios, né, e já há um consenso entre esses profissionais da necessidade desse espaço, né, de fala, né, como medida de prevenção desses transtornos mentais, né, que podem vir a ocorrer. E a gente está vivendo um momento, como você falou, né, que aquilo que estava guardadinho na gente tá sendo exposto, tá indo para fora, né, tá mais latente, né. Acho que infelizmente, né, a gente avançou dentro desses processos, né, de preconceito e de tabu, mas não o suficiente. Tem muito ainda para a gente poder se libertar desses julgamentos e ver, né, a figura do psicólogo como algo mais naturalizado, né, como parte do processo da vida, né, que em algum momento, inevitavelmente da vida, você pode precisar de um auxílio. Uma vez eu escutei uma colocação que eu achei muito interessante, que quando a gente está com alguma dor física, né, quando a gente está com algo que está ali persistindo no nosso corpo, a gente não hesita em buscar um médico, né, uma ajuda profissional. Isso é um cuidado que nem passa pela cabeça você ficar com aquela dor ali e não ver se é uma coisa mais grave, da onde aquilo tá vindo, como aquilo surgiu. Eu quero passar. E de repente você tá ali com algo emocional, com um sintoma te incomodando, te perturbando,
E o psicólogo não é uma opção, né? Várias coisas são opções para você nesse momento, né? Mas um profissional que estudou, que se prepara durante toda a vida para exercer, né? Continua num processo de autocuidado, né? Para poder trabalhar com essas questões, às vezes é a última opção, quando chega a ser uma opção. Então, eu gostei muito dessa colocação, porque eu acho que ela expressa bem o desafio que a gente ainda vive nesse sentido, né? Os psicólogos acabam que ensinam a gente a ler o mundo, né? Ler esse mundo que a gente está vivendo dentro da gente, por ter técnica, e compartilha com a gente essa travessia, né? Esse momento que a gente está passando. Tem, até partindo agora para um outro questionamento, como é que a gente faz? Eu escutei você dizendo que o psicólogo é o profissional que está preparado, se autocuidando para poder cuidar do outro, né? Há quem diga que os psicólogos são os médicos da alma. Só complementando, né, a fala da Carol, na minha leitura eu vejo psicólogo como essa figura que permite também que a gente, né, acesse a nossa leitura de mundo, que a gente entre nesse encontro, né, com o que é nosso. Até nessa pergunta do autocuidado, eu acho difícil a gente falar de autocuidado sem falar de autoconhecimento também, né? Porque são coisas que estão ligadas para a gente saber qual o cuidado que a gente precisa ter com a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa se ocupar da gente, das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, olhar para o nosso interno, né? Às vezes se desprender um pouco desse excesso de estímulos externos que a gente vive constantemente, né? Sendo provocado a olhar para fora. E aí, nesse sentido, né? O momento que a gente vive, ele provoca e evoca isso, né? Que a gente olhe para a gente e evite, principalmente, eu acho que uma coisa bem difícil da gente não fazer, mas que é necessária, né, é não se comparar, né, evitar nesse momento ficar comparando a sua realidade, como você está vivendo isso com a de outras pessoas, não cair também nessa armadilha de uma quarentena, né, padrão ideal, onde você vai estar fazendo atividade física, vai estar, né, fazendo, aprendendo um novo idioma e não sei o que, uma romantização até desse momento também, que é muito perigoso e que gera muita frustração. Como a gente tá, né, em casa, a tendência é que o celular ocupe cada vez mais, né, as redes sociais, um espaço na nossa vida, e isso é muito perigoso, porque te leva a perder, inclusive, essa oportunidade, né, de olhar um pouco para si, acho que se eu posso orientar, né, a algo nesse sentido, né, é principalmente que você tem um tempo offline, que você de alguma forma consiga desconectar, que você consiga olhar para si, ter um tempo de atenção em si, nas suas necessidades, porque esse autocuidado é único, ele vai ser infinito, né? Cada pessoa tem uma necessidade. A partir do momento que ela consegue olhar para isso, né? Ela consegue nomear, ela consegue de alguma forma também ser mais empática com as pessoas que estão em volta, quais são as necessidades. Acho que nesse momento também é importante olhar para as crianças com um pouquinho mais de amorosidade. Eu vi um negócio no Instagram que eu fiquei um pouco horrorizada, assim, que era disciplina para as aulas online, assim, né, de um curso para, né? Como para você nesse momento, né, a preocupação das pessoas gira em torno de uma disciplina, quando outros fatores emocionais ali, né, da criança, ela foi privada dos amiguinhos, da rotina, ela não tem essa relação tão próxima como o adulto tem, de fazer uma videochamada com o colega, de ficar com o celular, né? Ela tem um universo
que foi, né, retirado dela desse momento, e às vezes em casa ela não tem uma rotina pensada, né? Eu sei que é muito difícil, claro que não é simples articular tudo isso, né? Mas se você ao menos consegue levar isso em consideração, que de alguma forma tem ali um serzinho que tem uma necessidade diferente, né, que precisa ser atendida também em algum momento, isso é importante, né, isso vai gerar também um benefício. Né? Estressado, né, também com esse distanciamento social, não pode chegar perto dos coleguinhas, né? Você cobrar uma normalidade numa situação anormal é complicado. Exatamente. Eu acho que a palavra que surge nesse momento também é a da a gente redesignificar. É isso? Essa é a palavra? Ressignificar? Ressignificar, redesignificar é ótimo, né? Você piora uma coisa que já é simples, mas a Carolina vai lá e dá uma piorada na Mas ressignificar a palavra procrastinação, né? A gente ressignificar isso. Porque para muita, a gente escuta, para quem tem muito autocontrole, aquela pessoa tipo eu, que eu quero ter assim todo o controle de tudo. Eu quero que o meu dia seja, sabe, que ele tenha 72 horas. Então a pandemia para mim, obviamente, foi um baque muito grande. Mas ressignificar a procrastinação para mim tem sido muito gostoso. Porque eu tenho esse privilégio, né, de poder não fazer nada e não pirar por não estar fazendo nada, né? Eu poder ficar quieta um pouco, poder ficar tranquila um pouco, ou fazer coisas que eu goste no meu dia sem ter uma crise de pânico porque eu não vou dar conta de fazer as outras coisas, e sem me sentir uma impostora por muitas vezes não dar conta de fazer, por simplesmente não dar conta de fazer. E olhar pra gente com mais carinho, né? Exatamente. E eu acho que essa conversa acaba caminhando para a questão desse autocuidado também, de te reaproximar de outras maneiras, ressignificar os contatos sociais. Então, a gente poder se aproximar de outras maneiras com as pessoas, né? Nós temos um grupo chamado, não sei nem se eu posso dizer o nome do grupo, mas nós temos um grupo só das mulheres mais próximas, e que a gente fala da gente. E aí aconteceu um caso, por exemplo, um grupo de aproximadamente 6 mulheres. E aí aconteceu um caso, por exemplo, de começar a ter queda de cabelo simultânea, que é o que você trouxe, né? Que a ansiedade pode causar isso também, a queda de cabelo, enfraquecimento de unha e tal, porque você vai perdendo ali um monte de coisa junto com a ansiedade, né? E aí uma falou, meu cabelo tá caindo, a outra, o meu também, a outra, o meu também, a outra, eu tô tomando isso, a outra, eu vou comprar. E aí a gente já, tipo, caraca, velho, eu posso conversar sobre o que está acontecendo comigo com outras mulheres e você se sentir acolhida. Eu fico imaginando como é para minha mãe, para minha sogra, né, para as mães de vocês, com quem que elas conversam? Com quem que elas dividem essa angústia toda de estar passando isso tudo que a gente está vivendo, ainda com algum suporte social, ressignificando as nossas relações sociais. Como é que é isso com as mulheres mais velhas, né? Com as mulheres com mais experiência, que tem mais esse convívio social mais presencial. Como é que está sendo para elas? Assim, pelo que eu escuto, né, e percebo, tem nessas pessoas mais velhas a característica de olhar para o isolamento muito na perspectiva da prisão, né, mais do que o que eu vejo as pessoas um pouco mais, né, jovens conseguindo já ressignificar para uma proteção, né, para um espaço ali onde você está seguro,
ainda assim as pessoas mais velhas, até por essa questão do grupo de risco, né? Então, de jeito nenhum, se elas pegarem, com certeza elas estão mais próximas, né, de um adoecimento mais grave ou até da morte. Então, isso realmente, Carol, é algo que a gente precisa, de fato, se atentar. Como também é necessário, né, dar um suporte para essas pessoas, né, fazer uma ligação, e aí, como é que está sendo, o que está acontecendo, de poder ter esse cuidado, porque é uma outra perspectiva, né, porque é um outro contato mesmo. Durante a pandemia, a gente viu que as diferentes gerações encararam de forma diferente. E coincidiu com o que você está falando, Paula, porque de um lado a gente tem um grupo que pensa, não, vamos se proteger, vamos evitar isso, vamos limpar tudo, e para alguns, pelo menos para os meus pais, parecia até você tá exagerando, você tá pirando. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia tacar álcool no cadeado que eu acabei de abrir, que eu ia tacar álcool na embalagem de biscoito, né? Que eu ia lavar fruta, a casca da banana, né? Então, assim, são exemplos que, para quem vê no primeiro momento inicial da pandemia, acha assim, você está surtando. E aí, de um lado, um excesso de cuidado, do outro lado, uma descrença, né? Quanto a efetividade desse cuidado todo, né, desse isolamento, como assim, eu sou adulta, né, sou dona da minha vida, eu não posso sair, vocês querem me privar, eu sou mãe de vocês, né, eu sou pai de vocês. Então a gente teve esses embates, né, sociais também em torno de como cada um encarou, né. Uma colega minha também comentou, né, que sentiu os sintomas, mas não teve. Então, assim, se sentiu doente, né, sem realmente ter saído de casa. Mexe com tudo, né? Mexe, até porque a gente não sabe bem, né, como é um vírus que em cada corpo ele vai reagir de uma forma. Se cria uma paranoia ali de, então será que isso? E aí a gente começa a ficar mais atento ao nosso corpo do que a gente jamais foi, né? Então até aquelas coisas que eventualmente numa situação cotidiana jamais te chamariam atenção, você não focaria a sua atenção naquilo, de repente se torna uma grande questão, né? Será que essa dor aqui, né? Uma amiga falou assim, eu tô com dor de cabeça, cansaço e uma dor no joelho. Será que isso é Covid, né? Porque realmente a gente, de repente, começa a analisar tudo. Que qualquer coisa, vai que é uma nova variação desse vírus em mim, né? Que de repente foi a dor no joelho, né? No olho, não sei onde. E eu acho que é legal a gente lembrar que essa não é a primeira vez que a humanidade passa por uma pandemia. A gente teve a gripe espanhola, depois a gente teve a SARS em 99, salvo engano, né? Nós tivemos aí a H1N1. Então, assim, a gente teve outras pandemias. Lógico, essa pandemia está matando muito, tanto quanto matou a gripe espanhola. Só que a gente não está habituado a mudar a rotina e nem mudar as expectativas que a gente tem sobre a gente mesmo. Né? A gente não costuma a prevenir as coisas, né? Nós costumamos enfrentar o problema de frente e ir vivendo conforme as situações vão acontecendo. E eu escutei, assim, teve um momento da tua fala que você disse que essa questão do sono resta muito prejudicada. Né? As pessoas estão tendo muita dificuldade de dormir, essa questão da qualidade do sono. Muita gente reclama, poxa, eu dormi às 8 horas, mas acordei super cansada. Né? E assim, a gente sabe que ter um ritual para dormir é muito importante. Né? A gente poder desenvolver o ritual do sono. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre algumas formas, né? Se você puder compartilhar com a gente algumas formas de melhorar a qualidade do nosso sono, de nos prepararmos melhor para dormir e ressignificar o sono também, né? Como sendo uma coisa boa e não uma válvula de escape, que tem muita gente que dorme para não pensar nos problemas, né?
Realmente essa questão, né, do sono, né, essa queixa, eu tenho escutado muito, tanto no meu ciclo mais próximo de amizade, né, familiares, quanto também das pessoas que eu atendo. E até na minha experiência, né, o primeiro impacto, né, que eu senti, né, eu não costumo ter nenhuma dificuldade assim de dormir, tenho facilidade, deito, fecho o olho e tô dormindo, foi um dos primeiros sintomas que eu percebi que eu estava assim, né, num estado alterado de uma certa tensão, né, quando o meu sono não estava vindo no horário que ele costuma vir, que eu estava ali tendo todo um comprometimento, né, dessa questão. Uma das coisas que eu fiz, né, e que eu costumo orientar as pessoas a fazer é ter uma higienização do sono, né, que é bem próximo disso que você falou, da ideia de uma rotina noturna, né, a partir do momento que você tá ligado, né, seja em computador, né, celular, televisão, você tá o tempo todo sendo bombardeado com esses fatores externos, né, com a vida que não deixa de acontecer, né, você tá ali na sua casa, mas tem uma série de desdobramentos horrorosos, né, acontecendo, um desgoverno e várias coisas ali que, se você tá conectado, você não escapa disso, né, isso te atinge, te leva para um lugar de muita tensão, de muita ansiedade. Então, poder, de certa forma, né, em algum horário do dia que faça sentido para você começar a se desconectar, né, ficar um pouco mais offline, eventualmente responder ali uma mensagem de alguém mais importante, né, mas não ficar nesse processo de ficar olhando rede social e se enchendo desses estímulos é importante, assim como você encontrar atividades que façam sentido para você e que te acalmem. Isso também depende muito, né, das possibilidades da pessoa, assim, de como a vida dela é organizada, mas se tem um pouquinho de espaço ali para você pensar, né, para você ter essa liberdade, tentar trazer atividades que realmente possam ir te deixando nesse estado de relaxamento. Então, seja, né, uma leitura ou uma escrita ali. Eu acho muito legal a ideia que eu tenho feito e tenho também acompanhado pessoas que estão fazendo, que é uma espécie de diário, assim, de você poder anotar um pouco de como você se sentiu naquele dia, né, de alguma coisa que você percebeu, porque isso tira esse excesso de informação da sua cabeça e você dá vazão ali. E até, às vezes, uma listinha de coisas que você tem que se ocupar no outro dia ou não quer perder, né, de poder colocar isso em outro lugar para desocupar esse espaço. E a ideia de conseguir se conectar com aquele momento que você está vivendo. E aí, para algumas pessoas, funciona muito bem os exercícios de respiração, que é uma coisa simples. Às vezes, né, as pessoas acham que é algo muito complexo, mas é parar e prestar atenção na sua respiração. Tirar um tempinho ali para quando você deitar, você ficar conectada com a sua respiração, né? Você poder entrar num processo onde você vai deixando naturalmente o seu corpo ir relaxando. E outras coisas, assim, porque eu acho que isso vai também muito do que funciona, né? E acaba sendo um processo de você ir tentando, né? Vou tentar um chazinho, né? Vou tentar tal coisa. Diminuir a luz da tela do celular. Escutar um podcast, por que não o PPcast? Com certeza. No volumezinho um pouquinho mais baixo. E desacelerando, né? E se entregando ali, indo para os braços de Morfeu com alguma tranquilidade. E dizendo para você mesmo, agora eu vou desligar, né? Agora eu vou dormir, eu vou descansar. E é muito importante a qualidade do sono nessa pandemia. Eu acho que é um grande desafio. Ter qualidade de sono na pandemia é um desafio realmente para a gente enfrentar esse momento com mais leveza, né? Com mais... E meninas, eu vejo que também é uma oportunidade
mesmo sendo num momento anormal, é uma oportunidade da gente também conhecer os nossos pequenos prazeres, aquilo que desacelera, aquela música que relaxa a gente. É um momento de busca também, né? Eu vejo que também é uma oportunidade do autoconhecimento, além do autocuidado, mas que vai vir a partir dessa procura, dessa escrita, né? Dessa reflexão de como foi o dia, do que não fez bem. E aquela consciência de que, olha, estou recebendo muita informação, vou reduzir, ou então, olha, se eu falar sobre tal assunto com alguém, eu sei que a gente vai discutir. Então, é a auto-observação também no momento em que a gente está fechado com a gente, né? Mesmo que a gente esteja com a cabeça na família, ou com a cabeça no trabalho, que muitos estão com medo, né, dessa insegurança, dessa instabilidade financeira que pode acontecer, né, de um dia para o outro, mas também é um momento em que a gente começa a se olhar, a tentar medidas, né, que desacelere a gente, que traga esse autocuidado, que foi daquela outra pergunta que a gente conversou. Muito legal, Paula. Justamente, esse comprometimento que eu acho que a gente pode ter com a gente nesse momento e que é a porta para nossa relação também com o outro, né? Se a gente for pensar dentro também de um processo coletivo, esse primeiro comprometimento tem que ser comigo. E aquilo que a gente tinha falado da particularidade de cada vivência, de cada existência, que não existe fórmula, na verdade, né? Que funcione para todo mundo. Algumas coisas funcionam de uma maneira um pouco geral, mas é você encontrar esse caminho. É como você indicar o exercício físico para quem está tendo uma crise de ansiedade. A pessoa vai correr ali 30 minutos na sala, obviamente o batimento cardíaco dela vai acelerar, ela vai achar que está infartando. Né? Então é cada um buscar em si mesmo e por que não, né? Com a ajuda de profissionais que entendem dessa técnica, buscar o autoconhecimento para poder desacelerar a ponto de ter, né, essa tranquilidade. E algo que eu vejo também que é muito de um período para cá, uma movimentação, mais pessoas chegando na clínica, não por estarem vivendo um momento de crise, mas nesse processo espontâneo de eu quero me conhecer, eu quero encontrar o meu sentido para a vida, eu quero encontrar a minha leitura de mundo. A gente tem vários casos de pessoas que chegam muito rápido assim em algum lugar, né? Porque tem essas metas, né? Então, preciso passar num concurso, preciso isso, e aí você dedica uma vida toda, né? Ali até os seus 30 anos para construir todo um arsenal de coisas que te ensinaram que traz felicidade, e as pessoas não estão felizes, né? Não tem nada que possa, né, detectar ali, aparentemente, né, uma vida que não esteja boa, mas isso começa a incomodar, né? Esse processo de você poder se conhecer, que não é algo dado de pronto pra gente, né? É algo que a gente tem que batalhar, tem que trabalhar, e tem uma grande parte, né, que está inconsciente, né? Que a gente precisa ali de um esforço para trazer para nossa consciência. A mudança começa em mim primeiro, né? Antes de eu querer mudar o mundo, ou querer mudar quem eu amo, tem que começar comigo. E isso que você falou reflete muito com um dado, uma curiosidade que eu vou trazer aqui por causa desse tema, que é que, de acordo com relatórios sobre estimativas de saúde global da Organização Mundial de Saúde de 2017, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. É o país que tem o maior número de pessoas ansiosas da América Latina e é o segundo das Américas, né? Então isso quer dizer que 9,3% da população, o que é equivalente a 18,6 milhões de pessoas, convivem com o transtorno da ansiedade. Eu não estou falando daquela ansiedade normal, gente, que a gente começou a falar no programa. Eu estou falando do transtorno mesmo, e ele acomete em maior parte as mulheres, né? Cerca de 7,7%. E aí a gente tem uma problemática, que é em relação ao tempo do tratamento para quem sofre desse transtorno, porque não tem um protocolo ainda claro, né, com relação
como funciona em um e funciona no outro, como na depressão, que já tem um protocolo e pode durar a vida inteira, né, a ansiedade. Então aí a gente vê o nível que pode chegar uma ansiedade e o quanto ela pode piorar uma qualidade de vida, né? E o quanto ela tá ligada, né, Isabela, a um processo da gente, pegando a palavra da Carol, ressignificar o modo como a gente vem vivendo, né? Tem alguma coisa muito errada nisso tudo, né? Não é possível que a gente se encontre no meio de uma pandemia e não ache que tem alguma coisa muito errada no modo como a gente se relaciona, não, eu fiquei... né, com as coisas, com a vida, né? Eu fiquei super assustada com esse dado, porque assim, é antes da pandemia, né? E a gente já é um país que vive no vermelho. Eu fiquei assustada porque a gente não é o país do samba, né? O país das pessoas alegres, mesmo na pobreza, né? Mesmo na dificuldade, o brasileiro tá sorrindo. Então, até que ponto essa máscara é verdadeira, né? E o quanto essa pandemia vai revelar episódios pós-traumáticos de ansiedade, né? Sim, de acordo com a gente vê um salto desses casos após pandemias, né, anteriores. Carol, você puxou o gatilho de uma coisa interessante que eu vi. É justamente a Fiocruz, ela lançou uma recomendação com relação à saúde mental e à atenção psicossocial na pandemia, né? E lá ele comenta que há uma estimativa, justamente nesse ponto, entre 1/3 e a metade da população possa vir a ter alguma manifestação psicopatológica, caso não haja nenhuma intervenção, cuidados específicos quanto aos sintomas manifestados durante a pandemia. Essas manifestações, eles não estão dizendo que todos estão relacionados a problemas psicológicos e sociais, ou a doenças, né? Mas sim a reações normais diante de um cenário anormal que é a pandemia. Então, aquela questão, entre 1/3 e a metade da população pode desenvolver o pós-pandemia, né? Uma coisa mais grave. E a gente até, Paula, para poder tentar entender nas nossas redes sociais qual é a dinâmica da pandemia nos nossos amigos, nas nossas pessoas próximas, né, nos seguidores, enfim. Ali no Instagram, principalmente, a gente lançou uma enquete. E a gente perguntou se as pessoas já tinham se consultado com um psicólogo de forma online na pandemia. Eu tinha uma ideia de que realmente as pessoas não estariam procurando tanto o auxílio psicológico do profissional psicólogo na internet, e participaram 108 pessoas da minha enquete, 19% disseram que procuraram e 81% não procuraram. Então, isso reflete muito também essa questão mesmo das pessoas não procurarem ajuda quando os sintomas acontecem e poderem desenvolver os estresses pós-traumáticos aí depois da pandemia, né? Comigo deu 48% de sim, que procuraram, e 52% que falaram que não. Mas aí eu reparei uma coisa, gente. A gente fez, no total, 3 perguntinhas. A primeira pergunta já é essa, né? Já chega chutando a porta. E aí o problema disso é que o que eu reparei, as pessoas respondiam as outras, mas não respondiam essa. Assim, o que custa pra mim dizer que não, eu não procurei? Então, assim, a pessoa respondeu a próxima que a gente vai falar, mas ela não respondeu se procurou ou não. Então, aquela problemática lá do tabu ainda existe, né? Como é que eu vou dizer que não? Tanto que eu até falei lá... Ou que sim até, né? O que sim, né? Eu até coloquei na minha resposta lá, ainda não. Qual é o problema, né? E aí a gente também quis saber, porque é um fio, né? A gente quis entender qual é o sentimento recorrente das pessoas nessa pandemia, né? O que a gente tem sentido em comum. E aí eu tive a participação de 100 pessoas nessa enquete, e os sentimentos comuns que se repetiram foram medo, fome, ansiedade, cansaço, raiva, incerteza, uma mistura. Teve gente que respondeu uma mistura. Angústia, medo e tristeza. Olha o medo de novo, né? Medo e tristeza. Até eu repeti o medo e medo. Aí teve gente que falou também essas palavras,
houve desespero, saudade, desânimo, esperança, impotência, improdutiva, vontade de gritar e cansaço. É o cansaço que você falou, né, cara? E aí, na sequência, a gente percebe que são todos esses sentimentos que a gente falou o tempo inteiro, né? Você vê que se a gente não conversa, a sensação é que você está sentindo tudo isso sozinho, e você não está sozinha, né? Você, mana, que está escutando esse episódio, você não está sozinha. Né? Tem um montão de gente na mesma situação que você. Não tenha medo de procurar formas de aliviar esse tipo de tensão, né? Porque esses sentimentos, eles são comuns. Eles são comuns a nós, e que bom, porque a gente é gente. Né? E que bom, né, a possibilidade também de falar disso, né, a importância de nomear. E tem um ponto assim que eu acho bem importante, né, dessa questão da impotência, porque diante de uma situação tão grande, que tem desdobramentos mundiais, econômicos, políticos, né, eu acho que a gente precisa também redimensionar qual é a nossa ação, né? Porque tem uma série de coisinhas assim que a gente pode fazer, né, ali na nossa comunidade, que a gente pode se engajar, que a gente pode de alguma forma, né, dar uma força para aquele nosso amigo que é autônomo, né, e que de repente está ali precisando de uma divulgação, para aquela mana artesã que vive daquilo, né, que vive de vender a arte dela para sustentar a sua família. Comprar um serviço com antecedência, né? Exatamente, e não necessariamente praticar um serviço social, uma filantropia, né, você ir para uma ONG fazer. Não, mas você incentivar, por exemplo, o comércio próximo da tua casa. Ao invés de comprar de um grande supermercado, compra do mercadinho. Ao invés de comprar ração lá no mercado, compra daquela casinha de ração que tem ali do lado da sua casa. Alimenta os animais da sua rua, os animais de rua, que têm sofrido muito, né, com a pandemia, porque diminuiu o número de pessoas na rua, diminuiu o número de comércios abertos, muitos deles estão passando fome. Então, faz uma limpa, né, no seu armário. Hoje eu estava falando até com o Raoni, né, ele estava contando que lá na unidade de saúde está com pouca roupa, né, para homem. Porque as mulheres costumam doar mais, né? E nesse processo tem doado, mas está faltando, né? Até porque é uma população que está desassistida, de certa forma, né? Dentro disso tudo, vários locais, às vezes, né, que ela pegava comida ou que tinha ali um acesso a um certo cuidado, não estão funcionando, né? Então tem realmente, né, Carol, faz muito sentido a gente olhar para essas coisas que estão ao nosso redor e que às vezes a gente pode fazer, né? E olha que doação simples, que muitas vezes a gente não se liga nela e a gente não pratica porque não pensa nela. Mas você doar o seu tempo, né? Você compartilhar com o outro a sua caminhada, você doar seu tempo para uma amiga que não está se sentindo bem e perguntar para ela durante o dia: aí, mana, você tá melhor? Porque a sensação de abandono também é muito recorrente, né? A sensação de que você está sozinha. Então, doa o seu tempo, conversa com uma amiga sua, conversa com uma pessoa do seu trabalho que você não tinha muita proximidade, mas que de repente você chega ali e bate um papo com ela, fala: e aí, como é que você tá? Né? Tenta uma aproximação de pessoas que você não tinha o hábito de conversar, mas para querer saber realmente como é que essas pessoas estão. Porque às vezes a gente acha que a amiga não precisa da gente. Né? Eu passo 30 anos sem falar com ela, e aí quando a gente conversa parece que a gente se viu ontem. Nesse momento de pandemia, esses 30 anos não poderão ser respeitados. Faz uma chamada de vídeo com ela, faz uma chamada de vinho né, com ela, e fica ali, vai batendo papo, né? Por que não? Eu acho que doar seu tempo é tão bom, né? Com certeza, né? E eu fiquei lembrando aqui de um movimento assim da minha família,
que algumas pessoas precisaram se cadastrar para receber o auxílio do governo, né? Mas pessoas mais velhas que não têm um acesso assim tão fácil à internet, à tecnologia, e que às vezes é um auxílio, né, que a gente pode dar. Às vezes a pessoa não tem essa informação. A forma como a informação chega para a gente, né, que está ali conectado o tempo todo para essa geração que já tem uma relação muito fluida com a internet, é diferente, né, pegando aquele gancho de como as pessoas mais velhas lidam com tudo isso, né? Então, alguma informação, algum auxílio que ela tem direito, alguma coisa que está sendo, né, ali mobilizada, você pode dar uma força, né, fazer um cadastro, dar aqui seus documentos, deixa eu ajudar nisso. É verdade. Então, e a gente perguntou também lá no Instagram para as pessoas o que trazia paz para elas, né? Qual era o sentimento de paz, qual era a situação que trazia paz para elas. Como é que ficou a tua enquete, Bela? As pessoas falaram olhar o sol, música, poder ter o privilégio de ficar em casa, comer, dormir, desenhar, fazer atividade física, cozinhar, meditar, ler, ver filmes, fazer uma oração, cantar e escrever. Eu tive muito saúde na família. Estar com os meus filhos me traz paz. Cuidar das plantas, os meus gatos, bordar. E o privilégio de ficar em casa também foi comum. Nesses sentimentos, né, que trazem paz, que eu acho que todos eles transmitem realmente muita paz. E eu queria emendar nessa sensação de paz que a gente está falando e apresentar a pepeca livre desse episódio. Hoje a gente vai falar da Nise da Silveira, que é a personalidade retratada pela psicanalista e jornalista Amanda Montalvão Veloso para o jornal HuffPost Brasil, no artigo Quem foi Nise da Silveira? A mulher que revolucionou o tratamento da loucura no Brasil. A psiquiatra alagoana Nise da Silveira enxergou a riqueza de seres humanos que estavam no meio do caminho entre existir e a dignidade. Essa mulher se rebelou contra a psiquiatria que aplicava violentos choques para ajustar pessoas e propôs um tratamento humanizado, que usava a arte para reabilitar os pacientes, que ela chamava de clientes, dizendo que pacientes era quem os tratava. Esquizofrênicos, marginalizados e esquecidos puderam ser autores de obras hoje expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. A arte marcou o renascimento daquelas pessoas para a sociedade. Os ensinamentos de Nise nos falam de uma atualidade que se repete a cada vez que a loucura é estigmatizada e polarizada. É ou não é louco? Cobramos de nós mesmos o tempo todo, sejamos funcionais, como se não pudéssemos falhar ou viver nossas escolhas fora da curva que definiram para nós. Nise, essa senhorinha miúda, agigantou a humanidade ao cuidar de brasileiros rejeitados pelo sistema e isolados do convívio. Ela foi uma mulher pioneira, ela deu voz à loucura, foi presa política, foi citada em um livro do Graciliano Ramos, implementou a terapia ocupacional no manicômio, usou a arte para tratar problemas graves de saúde mental, expôs as artes feitas pelos clientes, por seus pacientes, e introduziu gatos e cachorros na rotina dos psicóticos, revelou as emoções dos esquizofrênicos, chamou a atenção do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Nise era uma devoradora de livros e tinha um interesse especial pela obra desse psiquiatra. Eles se comunicavam por cartas. Ela questionou os manicômios, ajudou a escrever a história da psiquiatria e representa uma resistência atemporal,
já que até os dias de hoje, a Rede Nacional de Saúde Mental, que promoveu a substituição dos hospitais psiquiátricos pelos centros de atenção psicossociais, organizados para oferecer atendimento intensivo, articulados a emergências psiquiátricas, residências terapêuticas e outras formas efetivas de reabilitação, sofre constantes tentativas de retrocesso e ameaça real aos avanços conseguidos nos últimos anos. Nise da Silveira foi uma revolucionária, confundida como comunista, que ensinou ao mundo muito mais que o conhecimento da psicologia humana. Ensinou humanidade. Ela é linda. Maravilhosa. Eu estou muito feliz dela ser a Pepeca Livre, porque eu sou, né, estudante de Nise, de Jung, né, o grupo de estudos que eu faço parte, Psicologia Analítica, né, de estudos desse teórico do Jung, e eu fiquei muito feliz, emocionada de escutar. Foi um achado também. A gente buscou entre alguns nomes e ficamos muito felizes em encontrar a Nise e poder conhecer, né? A gente tomou conhecimento a partir dessa pesquisa e ficamos muito felizes em ter uma mulher brasileira que revolucionou. Revolucionou a psiquiatria mundial, gente. Uhum. Ela revolucionou a forma como se trata os pacientes psiquiátricos, né? Ela revolucionou a forma como o sistema trata essas pessoas. É de uma importância, e alagoana, né, maceioense, né, e brasileira e linda e uma persistente. Tem várias frases da Nise da Silveira, né, que ela fala que há 1000 modos de ocupar-se da vida, há 1000 modos de pertencer à sua vida e lutar pela sua época. Olha que frase linda, né? Que mulher linda. Maravilhosa. E a gente traz uma dica que a gente tomou conhecimento, que é um filme brasileiro que trata justamente, né, a Nise. Ela é homenageada. O nome do filme é Nise, o Coração da Loucura, produzido em 2015 por Roberto Belliner e protagonizado pela Glória Pires, né? Retrata a história, né, dessa psiquiatra num momento de inovação nesse tratamento para as pessoas com transtornos mentais no período de 1950 no Rio de Janeiro. Então ela precisa ser exaltada, ela precisa ser colocada aí para a gente, mais pessoas conhecerem um trabalho belíssimo e que segue, né, aí na história para quem trabalha com a psiquiatria, né? Sim, com certeza. Eu só quero dar mais uma dica, né, que eu acho bem bacana. A Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, lá do Rio de Janeiro, que tem a Nise também, né, como uma grande referência, ela está também oferecendo serviço psicológico gratuito, né, para todo o Brasil. Eu faço parte também do projeto. E o foco é para os trabalhadores da área da saúde, principalmente para os técnicos, para o pessoal que cuida dos serviços gerais. E eu vou passar para as meninas, então, o contato para quem, né, for da área da saúde e tiver interesse, né, em estar tendo esse acompanhamento com psicólogos, né, dessa formação, para entrar em contato, que a gente já está atendendo aí. Para o Brasil todo. A gente vai colocar essas dicas nas nossas redes sociais, tá? Vamos colocar os links, então a Paula vai passar para a gente e a gente vai colocar aí para quem estiver querendo se abrir esse espaço, se colocar nesse espaço de fala, né? É isso aí. Gente, e quem compartilha um pouco da sua caminhada com a gente no quadro Mete a Boca na Pepeca desse episódio é a Tulasi Rezende. Ela é psicóloga, professora de yoga, educadora social e fotógrafa. Já trabalhou com práticas de autocuidado com mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade social. E nesse momento se dedica à clínica e às práticas guiadas de yoga de modo virtual. Você pode encontrar essa profissional maravilhosa e ser humano generoso pelo e-mail tulasirezende@hotmail.com, que a gente vai deixar na descrição do quadro, ou pelo Instagram dela, @tulasi_rezende. Mete a boca na pepeca, Tulasi. Fica à vontade. A ansiedade tem uma função útil no cotidiano do ser humano
ela vai avisar pra gente, através de alterações inclusive físicas, que alguma coisa não vai bem. Incerteza e imprevisibilidade são gatilhos de ansiedade. Então, nesse contexto de pandemia, que é tão novo para todos e todas nós, tá tudo bem sentir mais ansiedade, tá tudo bem se sentir mais estressada também. Compreender isso vai ajudar a gente a não se sentir culpada e a se acolher nos momentos mais difíceis. Respirar fundo 3 ou 4 vezes, apesar de aparentemente simples, é muito eficaz, porque a respiração lenta e profunda vai avisar para o cérebro da pessoa que ela está consciente do que está acontecendo ali, e o cérebro vai interromper ou vai enviar menos hormônios de estresse do que se a pessoa ficar com a respiração ofegante ou interrompida. Mapear a rede de cuidado também ajuda muito. Com quem que eu posso contar agora? Com quem eu me sinto bem, ouvida, acolhida quando eu converso? Outra coisa super importante é não esperar um motivo explícito para procurar ajuda profissional de uma psicóloga ou de um psicólogo, porque a pessoa que já está num processo terapêutico tem mais ferramentas e está mais fortalecida para lidar com os desafios e as situações adversas quando elas chegarem, e elas sempre vão chegar. Ai, que áudio gostoso! Como é bom ouvir sua voz, Tulasi. Obrigada pela sua participação. Falou tudo. Eu tô feliz porque a gente conseguiu compartilhar coisas boas. Eu acho que esse episódio ele vai ser muito importante para nossa autorreflexão e para quem estiver escutando. Paula, muito obrigada. Gratidão pela tua participação, por você ter topado, né, tá aqui com a gente, por você ter topado compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, por você ter topado caminhar junto com a gente nessa estrada do autoconhecimento, nessa estrada do autocuidado. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, estou muito feliz de ter participado. Gratidão, Paula, aí, pela sessão aí que a gente participou em grupo. Para a gente foi uma sessão, porque falar um pouquinho, a gente coloca aqui de forma generalizada, mas no fim todo mundo está passando, está na mesma onda, está no mesmo barco, então os sentimentos estão aflorando aí, e é interessante a gente se olhar com esse autocuidado, né? E agradecer mesmo pela tua fala. Acredito que para você tenha sido uma experiência nova, e eu espero que você tenha se sentido confortável em falar com a gente, e eu acho que tudo que foi falado aqui vai estar chegando para aquela mana, para aquele pai, para aquela filha que precisa, de repente, ver que ela não está sozinha, que ela não é a única que está com esses sentimentos, né? Então, gratidão. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Paula, aonde a gente acha? Quais são os teus contatos? No momento, eu tô só no atendimento online, né? Se alguém tiver interesse, pode me mandar um e-mail, que é o meu sobrenome, Bubanz, B-U-B-A-N-Z, paula@gmail.com. Ótimo, olha aí a opção sem ter que sair de casa, minha gente. Se cuida. É isso aí. Gente, e você que gostou desse episódio, que quer, você pepequeiro de plantão, que quer seguir a gente nas redes sociais, ou que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, pepeca_este, esse é o PPcast, o PPcast lá no Facebook, e a gente tá no SoundCloud como PPcast, nós estamos no Spotify como PPcast, e você nos acha se você quiser, meu bem. Beijo! Beijo, tchau, tchau. Gente, até o próximo. Tchau, tchau. PPcast. 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 PPcast.